11. Confesso que estive ontem no culto dos jovens, aonde Deus me deu uma palavra que está no meu coração até agora. Confesso que eu relutei bastante para não ministrar ela novamente, mas um dia eu ministro. Mas eu quero falar de algo também que eu li há alguns dias e isso ficou no meu coração. Até o Daniel esteve junto comigo ontem aqui na reunião de jovens. Parabéns, pastor Tiago, pastora Kelly, toda a liderança, igreja lotada. Ainda disseram que faltaram gente, então vamos ter que dar um jeito aí, fazer 2 cultos de jovens. E disse, pastor, que você não ministra a mesma palavra. Mas isso começou a mover no meu coração, essa palavra. Desde o dia que eu li algo aí, eu falei, não, vamos deixar para uma outra oportunidade. Na outra oportunidade nós ministramos essa palavra. Provérbios 19, 11. Quem achou, diga amém. Se coloque sobre os pés. Está escrito assim, a palavra de Deus nos revela: a discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Repetindo, a discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Feche teus olhos, meu querido. Deus Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, para poder, Senhor, agradecer o Senhor por tudo quanto tem feito em nossas vidas, e para sermos edificados também, através da revelação desta palavra. Então que o Senhor possa impressionar os nossos corações, através do Espírito Santo que já flui dentro de cada um de nós. Por isso, Senhor, estamos com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração aberto, para receber do Senhor essa palavra para a nossa edificação, em nome de Jesus. Cumprimento teu irmão e diga para ele ter uma boa palavra. Estamos assentos. O poder do perdão. Esse é o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. O poder do perdão. Eu li algo outro dia, já tinha ouvido falar, que me chamou bastante atenção. Porque uma ostra que não foi ferida, ela nunca vai produzir uma pérola. Por quê, amados? Porque, na verdade, pérolas são produtos da dor. Isso mesmo. A pérola que é tão bonita é um produto da dor. É o resultado, irmãos, de uma substância estranha, até mesmo indesejável, que ela entra no interior da ostra, como um parasita, ou um grãozinho de areia. E ela entra nessa parte interna daquela concha, e ela vai ali encontrar algumas substâncias lustrosas, que é até meio rosada, chamada de nácar. E esse grão de areia, quando ele penetra, irmãos, as células, o que elas fazem? As células da nácar quer proteger o corpo da ostra. E aí ela começa a fazer uma camada para ir protegendo. E vai fazendo uma camada, outra camada, outra camada. E daqui um pouco vai se tornar uma linda pérola. Então, querido, a ostra que nunca foi ferida, de modo algum vai produzir uma pérola. Ou seja, a pérola é uma ferida cicatrizada. É muito bonito de se ver, mas o processo é dolorido. A pérola foi uma ferida cicatrizada. E eu quero deixar essa proposição nessa manhã para você, dizendo que o perdão cicatriza as feridas e traz cura para a nossa alma. Diga comigo, o perdão cicatriza
as feridas e traz cura para a nossa alma. Tem muitas pessoas que estão na igreja, aceitaram Jesus, tomam a Santa Ceia, mas na verdade, ainda tem muitas feridas abertas. Mas nesta manhã, eu gostaria que o Espírito Santo pudesse trazer essa revelação ao seu coração. E que você pudesse transformar essas feridas que foram abertas em pérolas. Ou seja, cicatrizar essas feridas. Por quê, queridos? Como é que nós conseguimos perdoar, pastor, as injúrias? Ou seja, as afrontas, as desonras, os insultos, as ofensas. Como é que nós conseguimos perdoar isso? Que machuca, que abre feridas. Irmãos, apesar de o perdão ser um assunto bem comentado em nosso meio, eu quero compartilhar hoje, nessa manhã, 3 pontos, para que nós possamos entender como lidar com o perdão quando somos injuriados e descobrir também o poder desse perdão. E o primeiro ponto, irmão, que eu quero compartilhar é que nós aprendemos que a perdoar, quando nós perdoamos alguém, nós, na verdade, só vamos, melhor dizer, aprender a perdoar quando nós nos tornamos uma pessoa discreta. Uma pessoa discreta. Sabe, irmão, por quê? Porque para isso, para a pessoa ser discreta, a pessoa precisa ser uma pessoa prudente. Ou seja, a prudência é uma virtude que nos faz conseguir aquilo que nós desejamos. Você pode ver que as pessoas afoitas, tem um ditado, um provérbio lá fora que diz, os apressados comem cru. Por quê? Porque, sabe, é muito apressado. O prudente, irmão, ele acaba conseguindo tudo aquilo que ele quer. Por causa do quê? Da sua discrição. É uma pessoa discreta. Por que isso acontece? Porque quando nós estamos feridos, todo mundo esquece essa discrição. Ele não é discreto. Quando a pessoa é ferida, a primeira iniciativa dele é explodir, é alarmar. Ele quer falar para todo mundo que foi traído, que foi machucado, que insultaram ele. Você pode ver, irmão. E hoje com a rede social, então, nem se fala. Todo mundo vai lá no Facebook, lava a alma no Facebook. Por quê? Não existe discrição. Isso mostra que existe uma ferida. Isso mostra que existe uma ferida. Então, às vezes eu entro lá na rede social e vejo algumas mensagens. Aí eu digo, essa ferida tinha que se tornar uma pérola. A pessoa, é muito fácil você saber quando a pessoa está com uma ferida aberta, porque ela não tem discrição nenhuma. Ela já chega na pessoa falando da vida dela. Ela já chega na pessoa metendo um pau na pessoa. Não tem discrição. Sabe? E por quê? Essa prudência, irmão. Porque a pessoa quer que, na verdade, que todo mundo saiba o que está acontecendo com ela. Sabe? O objetivo dessa pessoa, em vez de ser discreto, é chamar a atenção de todo mundo para aquilo que ela está vivendo. Então, irmãos, para que nós possamos viver esse poder do perdão, de transformar essas feridas que nós achamos tão doloridas em nossas vidas em pérolas, nós temos que ser discreto. Nós temos que aprender que esse perdão, essa ferida que me abriram, essa ferida que foi aberta, pode se tornar na minha vida uma grande pérola. Sim, Senhor. Mas para isso, eu tenho que aprender a ser discreto. Sabe por quê? Porque a discrição evita transtorno e constrangimento. Uma certa vez eu fui tratar com uma pessoa, um assunto, e a pessoa estava com a ferida muito aberta. E quando eu me sentei com aquele casal, a primeira coisa que a pessoa veio foi, sabe, meteu o pau na outra. Eu falei, parou. Ela disse, mas pastor, você não vai deixar eu falar? Eu falei, não.
Mas pastor, eu preciso vomitar o que está dentro de mim. Falei, não vai falar. Então você vem fazer o que na minha casa? Falei, vim comer essa torta gostosa que você está fazendo. Pastor, mas se eu não falar, eu vou ficar doente. Falei, vai não, você vai ficar doente se você falar. Eu não vim aqui para te ajudar a você pecar. Porque, na verdade, você está falando tudo isso porque essa pessoa é importante para você. Se essa pessoa não fosse importante, você não queria chocar ela. Você não queria contar para ninguém. Então você ama, a maior prova que você ama essa pessoa, que você está doidinho para falar um monte de coisa. Irmão, quando a coisa é insignificante na nossa vida, passa que ninguém se percebe. Não é verdade? Tem coisas na minha infância que eu nem me lembro. Mas, por exemplo, eu nunca me esqueço. Minha mãe trabalhava naquele posto de gasolina, que agora é o viaduto só, né? Mas os irmãos lembram, ali em frente àquela padaria tinha um posto de gasolina. E minha mãe trabalhava ali, fazia faxina naquele posto. E eu gostava muito de ir assim, na quarta-feira. Minha mãe fazia o café, ela trabalhava, aí à noite minha mãe levava um café para o pessoal pro rapaz que trabalhava de guarda, que naquela época não tinha posto 24 horas. E eu me lembro que um dia estava chovendo muito. E criança é criança, né? E ali a Santa Cecília era tudo barro. E fazia aquelas poças de água. E nessa época eles estavam mexendo no negócio de esgoto. Aí a terra afundava, fazia aquelas poçonas. E minha mãe me manda eu ir buscar, rapaz, a garrafa. Uma que eu gostava, porque de quarta-feira tinha pastel. Aí o cara do pastel deixava uns pastel lá. Aí os rapazes deixavam separado, que sabia que minha mãe tinha 3 filhos, deixava os pastel. Então, eu já contava. Se tivesse 4, aí eu comia 2, né? Eu comia um em casa e comia um no caminho, né? Então, eu já ia e fui, irmão. E nesse dia estava chovendo demais. E aí, minha mãe falou, você vai se molhar? Não tem importância não, mãe, eu não tomei banho ainda. Eu fui pulando nas poças d'água, né? Aquele negócio de criança. Acho que não faz mais isso, não. E fui pulando. E cada poça d'água que eu vi, sabe? E cheguei lá, peguei a garrafa, peguei os pastéis também. Comi um pastel, tinha 4. Comi um pastel, cheguei em casa, só tem 3. Aí, quando eu estava quase chegando na minha casa, sabe, na esquina da rua que eu moro hoje, na Santa Terezinha, um pouquinho para frente, tinha uma poça mais linda de água. Ah, irmão, falei, meu Deus do céu, já estou chegando, eu vou me molhar todo. Né? Que besteira, né? Criança é assim mesmo. Vou me molhar todo, mas pulei, irmão. Mas deu um pulo assim que se não tivesse tampado, eu acho que eu tinha morrido afogado. Mas pulei, irmão. Só que quando eu pulei, eu senti uma fisgadinha no meu pé. Quando eu olhei, irmão, eu vi aquele rasgo no meu pé. Aí eu sei, ai, mamãe, ai, mamãe, ai, mamãe, ai, mamãe. Que era assim, né? E cada vez que eu ia chegando mais perto de casa, ai, mamãe, ai, mamãe, ai, mamãe. E quando eu cheguei, eu falei, mãe. Minha mãe viu aquele pé todo ensanguentado. Aí o que as mães já faziam? Pegavam um monte de pó de café, enrolava, e o sangue não parava. Conclusão, irmão, me levou aqui antigamente chamava Ponto Socorro. Hoje nem sei o que é ali, para cima da estação. Mas, irmãos, eu levei 16 pontos por dentro e por fora. Até hoje tem essa cicatriz, cortou até um nervo. Irmão, eu não me esqueço disso. Mas por quê? Porque me causou dor. Mas tem algumas coisas, irmão, que eu tento me lembrar, mas eu não consigo. Então nós temos que prestar atenção em algumas coisas, que por mais que isso cause dor, ou causou dor em você, isso pode se tornar hoje uma grande pérola na sua vida. Mas para isso, irmão, você tem que ser discreto. Para isso tem que existir uma discrição sua, da sua parte. Ser discreto, irmão, é ter discernimento. Diga comigo, discernimento. Uma pessoa discreta, irmão, ela mostra a faculdade de discernir. Uma pessoa discreta, ela tem critérios. Diga comigo, critérios. Tem pessoas que não têm critérios nenhum. Às vezes eu vejo umas pessoas falar, eu fico abismado, porque ele amava a pessoa, e bajulava, da noite para o dia diz, não presta, não serve. Eu fico falando, não, esse cara é doido, ou é falso. A pessoa discreta, ela tem discernimento, ela tem critério. Irmão, como é que eu digo para o Ricardo que eu amo? O Ricardo é meu discípulo. O Ricardo pisa na bola comigo, aí eu saio metendo a língua no Ricardo. Irmão,
Isso é discernimento. Até ontem o Ricardo, eu colocava ele lá no céu. Isso é falta de discernimento. A pessoa, quando ela não tem discernimento, ela não tem critérios. Irmãos, nós temos que entender que nós precisamos ter ser discreto, a pessoa discreta. Ah, pastor, mas você está dizendo que eu tenho que ter sangue de barata? Não, senhor. O seu sangue, em primeiro lugar, é azul. Nem de barata é. Mas uma pessoa discreta, ela tem discernimento. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, mas o senhor é muito mole em agir, tem que ser mais áspero, mais enérgico. Não, irmão, eu já fui. Mas quando eu era assim, era uma pessoa triste, carregava um monte de mágoa, cara feia para muita gente. Por quê? Porque eu era cheio de feridas. Era muito fácil abrir uma ferida em mim. Por quê? Porque eu não tinha discrição nenhuma, eu não tinha discernimento nenhum. Então hoje eu tenho critérios. Você pode até me machucar. Alguém pode chegar e falar o que quiser de você para mim. Mas eu tenho que ter critério antes de vomitar o que eu quero vomitar. Porque fica mal é para mim. Não dá para entender, sou eu. Que a pessoa olha e fala assim, meu Deus do céu, então esse camarada é muito falso. Como é que pode estar beijando e abraçando a pessoa num dia, no outro dia está querendo matar a pessoa? Não tem critério nenhum. Então, irmãos, nós temos que entender, veja o que a palavra de Deus nos diz, irmão. A discrição do homem torna ele longânimo. O homem discreto se torna longânimo. Por quê? Porque o homem discreto, ele tem discernimento. Ele usa critérios. Outro dia alguém chegou para mim e falou assim, fulano fez isso, fulano fez isso, fulano. Aí falou assim, e você não vai falar nada, pastor? O que o senhor acha? Eu disse, fulano é gente boa. Mas pastor, você não conhece fulano. Eu falei, pode ser ruim para você. Até hoje ele não fez nada para mim. E enquanto você não mudar o seu comportamento comigo, eu tenho critérios, irmãos. Eu tenho critérios. Eu não mudo o meu pensamento a seu respeito por causa de conversa de ninguém, não. Eu não mudo a minha opinião a respeito de uma pessoa porque ela não se deu com a outra. Você não se deu com a outra, mas até hoje você não me maltratou. Até hoje você nunca falou nada de mim, por que eu vou ficar olhando de cara feia para você? Mas tem gente que não, irmão. Tem gente que abre uma ferida por correspondência. É que nem correio. O outro chega e diz assim, você não sabe o que fulano falou de você. Falou isso, isso e isso. A primeira vez que já tromba, já faz um bico. Maior que o Daniel. Você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz para a pessoa? Irmão, se tem uma coisa que me deixa mordido. É eu estar num lugar. Eu estar numa reunião. Eu estar com uma liderança minha. E chega um enfunado. Sabe o que é enfunado? Quem sabe? Não sabe? Ninguém é do norte, não? Sabe? Enfunado, irmão. Enfunado é aqueles cabrinhos que chegam assim, ó. Discrição nenhuma, irmão. Discernimento nenhum. Aí você fala, meu Deus do céu, será que eu fiz alguma coisa para fulano? A pessoa faz a gente pecar, porque a gente não sabe. E fica ali, irmão. Eu falo, meu Deus do céu. Como essa pessoa precisa fazer essas feridas cicatrizarem e se tornar pérola. Você sabe quando vai mudar o seu semblante? Quando você for curado. Enquanto você não transformar todas essas cicatrizes em pérolas, você vai ser essa pessoa mesmo. Sem critério nenhum. Ninguém tem nada a ver com teus problemas, a tua cara não muda. Ainda diz assim, quem quiser gostar de mim, gosta. Quem não quiser, pouco estou me lixando. Olha que critério doido. Uma pessoa dessa está pedindo para ser sozinho. Uma pessoa dessa, irmão, não tem discernimento nenhum. Irmão, presta atenção. A causa de todos os problemas é você. Você que deixou essas feridas abertas.
Olha o processo de uma ostra. Quando ela é ferida por uma substância, sabe, de um grãozinho de areia, aquilo machuca, aquilo dói, mas ela começa a lutar pela sua sobrevivência. Ela não se entrega. E aí o que ela faz? Ela começa a fazer camadas e mais camadas. Por quê? Porque ela quer sobreviver. Eu não posso deixar que essa ferida me mate. Eu não posso deixar que essa ferida tire a minha alegria. Eu não posso deixar que essa ferida tire a minha paz. Eu não posso deixar que essa ferida acabe meu casamento. Eu não posso deixar que essa ferida acabe com as minhas amizades. Mas tem que lutar. A ostra vai lutando. Vai criando camada, camada, camada. E aquilo que era dolorido se torna uma grande pérola. Você é assim porque você quer. Isso nunca foi propósito de Deus para os seus filhos. A maior prova é que você está ouvindo isso hoje. Mas por quê, irmão? Ter discrição é ter entendimento. Veja só, irmão. Agir com entendimento, olha só. Agir com entendimento é deixar que o Espírito se apodere da nossa mente. Falamos isso, um pouquinho disso, no nosso panorama. Irmãos, ter entendimento, uma pessoa que ela tem, sabe, discrição, ela tem entendimento, sabe, irmãos, por quê? Porque a pessoa discreta, ela não age pelas suas emoções. Porque, irmão, quando nós somos machucados, insultados, caluniados, a primeira coisa que dá vontade é pegar uma bazuca e... Mas quando, irmão, nós, temos essa discrição, nós temos o entendimento, e nós deixamos o Espírito de Deus ministrar no nosso espírito, e Ele vai mudando a nossa mente. Não estou dizendo que você é mole, não. Estou dizendo que a ira não vem. A raiva vem também, vem. E vem mais um monte de sentimento. Só que, irmãos, eu aprendi a ser discreto. Eu aprendi a ter entendimento. Então agora, eu não quero que isso gere mais uma ferida em mim. Porque se abrir a ferida, tem que curar. Porque se não curar, fica assim. Pessoa amarga. Pessoa rinchosa. Alguns dizem que é mal amado. Ou mal amada. Mas tudo isso é porque as feridas estão abertas. Então preste bem atenção, se eu quero evitar que abram feridas, eu tenho que ter discrição ou entendimento e deixar que o Espírito de Deus se apodere da minha mente. Eu não posso fazer o que vem na cabeça. Eu não posso fazer o que bate na minha cabeça. Tem gente, irmão, que o que vem na cabeça ele faz. Aí depois faz uma besteira. Eu sempre costumo dizer para vocês, todos os momentos que nós estamos nervosos, de cabeça quente, é momento de não tomar decisão nenhuma. Porque você está tomando decisão sem entendimento. Irmãos, ter entendimento mostra não agir pelas nossas emoções. É ser prudente, é ser cauteloso, é compreender sabiamente aquilo. Ah, pastor, o senhor está falando assim, mas o senhor pensa que é fácil. Então, leia novamente o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 19:11. A discrição do homem o torna longânimo. É a palavra, não sou eu. Estou jogando indireta para você, estou te ensinando. É a palavra. A discrição te torna longânimo. Mas depois você vai ver o resultado de quem não é discreto. Tem o resultado também. A palavra de Deus tem resposta para tudo, irmão. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Você não precisa correr atrás de profecia nenhuma, não.
Eu tenho até dó desse que fica correndo. Eu tenho uma profeta ali que ela revela o oculto e o profundo. Eu vou lá. Deixa de besteira, rapaz. Toda profecia você precisa estar dentro desse livro. Aliás, a Bíblia foi escrita, aprendemos isso no nosso panorama. A Bíblia foi escrita não para você ficar discutindo com o testemunho de Jeová, com o irmão da congregação, com o irmão de não sei da onde. Não, a Bíblia não foi escrita para nada disso. Outra coisa, a Bíblia não foi escrita para provar nada. Deus não quer provar nada com a Bíblia. Viu, irmãos? Quem não faz o panorama, deixa eu dar uma aulinha essa para você. A Bíblia não foi escrita para provar nada. Essa Bíblia aqui só foi escrita. Achei minha caneta. Segura aí, Dani. Seja discreto. Essa Bíblia aqui foi escrita, irmão, para os filhos de Deus. É para quem crê. Quem não crê, irmão, deixa de lado. Não é para ele, não. Pastor, eu quero empurrar a Bíblia goela dentro desse camarada. Não, irmão, a Bíblia não é para ele. Aliás, não vai ter utilidade nenhuma. A Bíblia foi escrita para quem crê. Não foi para ficar mostrando. Deus não tem que provar nada para nós. Agora, esse livro só é importante para quem crê nele. E quem crê nele? Os filhos de Deus, diga amém. Então, irmãos, a Bíblia tem resposta para tudo. Tudo que você quiser. Tem uns irmãos que estão fazendo o curso de casais. Espero que estão sendo ajudados. Mas eu sinto que muita gente tinha que estar aqui nesse curso de casais. Muita gente. Infelizmente, aqueles que a gente gostaria que tivesse. Para dar uma ajudadinha. Não estou falando que você... Mas vai ajudar. Porque sem entendimento e discrição, abre ferida. Tem gente que o casamento está ruim. Depois diz, pastor, ou se eu converso com meu marido, ou separa. Agora eu vou dizer, separa. Porque eu não tenho o que fazer. Você não quer aprender? Porque tem gente que não quer. Deus está te querendo ensinar. Você não quer. Não é verdade? Eu fico feliz. Eu tenho 2 casais de noivo que está fazendo. Um é o Rafael, o outro é o Paulo. Irmãos, eu ainda vou falar mais. Estava comentando ontem. Não vou fazer mais casamento se não fizer o curso de noivo. Não faço. Já está dito. Quem quiser casar, já me procure. Pelo menos com 3 meses de antecedência para você fazer o curso de casamento. Tem camarada que está casando, você sabia o que é casamento? Depois só me dá dor de cabeça. Não. Eu não faço. Pode pedir para outro pastor. Só vou fazer casamento se fizer o curso de noivo. Tem que saber o que é casar. Tem que saber o que é divórcio. Não vou fazer, não. Só vou fazer casamento agora. Procure com 3 meses que eu vou te preparar no mínimo 3 professores para você e vai te dar aula. Depois que você fizer, eu faço casamento. Caso contrário, convido qualquer pastor, está livre para convidar qualquer pastor para abençoar o seu casamento. Mas sem o curso, não faço mais não. Sabe por quê, irmão? Porque eu estou vendo que se muitas coisas eu tivesse falado no curso, como eu tenho falado nas sextas-feiras, tinha muita gente que hoje tinha tomado um outro rumo. Então, irmãos, estava comentando ontem, vou falar à noite a mesma coisa, e nenhum discipulador me procure para fazer casamento se a pessoa não fizer o curso de noivo. Não vou fazer. Não vou fazer. E não adianta. Pastor, mas eu tenho um amigo meu lá, se eu pode fazer, até faço. Manda ele vir aqui fazer o curso de noivo. Sabe, irmão? Que a bênção de Deus é o que agora? Caixinha de surpresa? Tchau. Se der certo. Não, tem que saber primeiro. Amém, meus irmãos? Vamos voltar aqui. Então, irmãos, o que acontece? Se você não tiver esse entendimento, essa prudência, essa cautela, não vai existir discrição, irmão. Então, preste bem atenção. O entendimento faz com que nós deixamos o Espírito de Deus ministrar em nós. E não agimos pelas nossas emoções. Segundo, irmão, aprendemos a perdoar. Como? Nos tornando longânimo. Você vê o que diz a palavra de Deus? Volte lá. A descrição do homem o torna longânimo. E a glória é perdoar as injúrias. Então, irmãos, em segundo, nós aprendemos a perdoar quando, pastor? Quando nós nos tornamos longânimo. Veja o que diz Provérbios 14, 29 aí na sua Bíblia. Veja o que diz. Diz assim a palavra de Deus. Pegue aí, abra aí.
Marca a sua Bíblia, irmão, assim. Traça assim uns versículos, que em vez de quando você precisa. Pô, o pastor falou aquilo lá, está lá em Provérbios. Aí você marca com a canetinha, faz que nem a minha Bíblia é toda marcada. O rabicho daqui, rabicho de lá. E um dia que eu estou sem ela, Ricardo, eu fico meio perdido, assim, sabe? Ela é o mapa do tesouro, onde eu quero o versículo. Eu sei que está no Salmo, mas não sei qual deles, eu vou lá procurando. Todos que está arriscado, que eu encontro ele. Provérbios 14, 29 diz assim: o longânimo é grande em entendimento. Olha que coisa maravilhosa. O longânimo é grande em entendimento. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Ou seja, irmão, o que está dizendo a palavra de Deus? Sabe, que aquele que é longânimo, sabe, aquele, quando nós temos paciência no quê? Quando nós somos longânimos, nós somos pacientes, nós prolongamos os dias, o momento. Nós não tomamos a decisão apressada. Nós, pelo contrário, o longânimo, ele prolonga os dias, sabe? Ele dá oportunidade a pensar melhor. Ele dá a oportunidade da gente refletir um pouco e não agir no calor das emoções. O longânimo, ele dá uma oportunidade, sabe, para, não, mas você tem que tomar uma decisão. Não, agora eu não vou tomar decisão nenhuma. Calma aí, deixa eu pensar melhor. Por quê, queridos? Porque a pessoa precipitada, a pessoa de ânimo precipitado, não, comigo é assim, comigo é na hora, comigo é agora, tem que ser agora, não tem jeito. Esse a Bíblia diz que exalta a loucura. Esse só faz besteira, só vive chorando pelos cantos, fala um monte de coisa. Eu disse para esse casal, eu não vou deixar vocês falar nada. Porque se você falar agora, você vai se arrepender depois. E aí depois você vai ter que ir lá na casa desse pessoal e pedir perdão para eles. Por quê? Porque o longânimo, ele deixa digerir primeiro. Ele deixa digerir. Quem gosta de comer carne? Aqui, quem gosta de comer carne? Falando nisso, hoje tem um churrasco, mas foi convidado. Os jovens, tinha uns 200 jovens aqui, ontem foi convidado para o churrasco da multiplicação. Eu fiquei um pouco preocupado, mas o Bruno é o homem da oração, do emprego, acredito que da carne também, porque ele disse que não fez, tem 25 quilos de carne para mais de 200 pessoas. Eu não sei o que vai acontecer lá, né, Zara? Porque quando eu vou lá Você vai também? Não, na sua casa não, porque o Genildo, ele... Ah, tá. Não, mas está todo mundo convidado. Ele falou que está todo mundo. Eu vou mandar mais uns 50 para ele lá. Mas, tem que chegar logo, porque é 25 quilos de carne. Mas ele, acho que ele já orou. Está indo lá para orar, fazer uma campanha. Mas o que acontece, irmãos? O longânimo, ele pensa. Ele não age. Precipitado, fica melhor. Mas ele dá um tempo, ele começa a digerir, é que nem comer carne. Você come carne, rapaz, demora um pouquinho para digerir, né? A barrigona fica assim. Né? Os baianos parece que eles têm um estômago de... Sei lá. Falar não que eu sou baiano. Mas o bichinho eu sou 2 horas da manhã, mas estou ficando velho, rapaz. Eu não aguento mais não. Antigamente era 2 horas da manhã, estava comendo aquele pratão, feijão com arroz e carne, e no outro dia eu queria tomar um cafezinho com 3 pãozinhos. Agora já não dá mais não, né? Agora eu sinto que para digerir o negócio vai mais lento. Demora um pouquinho. Essa semana o pastor Miguel, o pastor Sérgio, nós fomos almoçar. Eles me convidaram para almoçar, lembra? Que eu falei para vocês? Aí eles me convidaram para nós ir numa churrascaria. Aí eu fui. Ah, meu Deus do céu. 40 dias sem comer carne, você imagina. O Miguel falou, você não vai comer uma saladinha? Eu falei, não, só carne. Mas depois que eu saí da churrascaria, o Miguel falou, vamos lá na minha sala para a gente conversar um pouquinho. Eu falei, vou não. Deixa esse negócio digerir. Então, irmãos, o longânimo, ele deixa digerir as coisas.
Presta atenção, irmão, o que eu estou falando é muito sério. Você tem que aprender. A Bíblia diz que o longânimo é grande em entendimento. Por quê? Porque ele não age precipitadamente. Ele dá um tempo. Ele deixa as coisas clarear. Ele deixa a nuvem passar, para depois ele agir. Agora, o de ânimo precipitado, o afoito, o nervoso, o estressado, a Bíblia diz que ele exalta a loucura. Ou, traduzindo na linguagem do baiano, só faz besteira. E depois, irmão, tem que pedir perdão. Aí tem uns que não pedem perdão. Aí acaba a amizade, acaba o relacionamento, porque fica de bico torto para lá, fica de bico torto para cá, e aquela coisa acaba não virando nada. Então, irmão, quando nós temos paciência, nós prolongamos os nossos dias, dando oportunidade de pensarmos melhor, sabe? Não agir por esse calor das emoções. Nós só vamos nos tornar longânimo ou bondoso, irmão, quando nós formos discretos. Se você não for discreto, você não vai ser nunca longânimo. Porque o discreto, irmão, é aquela pessoa que não age no calor das emoções. O discreto é aquele que tem um pouco de paciência. Está todo mundo no ouvido dele. E ele está lá, irmão, explodindo por dentro, doendo. Mas ele não fala uma palavra. Ele fica quietinho. O longânimo, irmãos, ele sabe, ele fala, não, eu não vou falar nada. Mas o que acontece? Se você não tiver essa discrição, mas não é a pessoa está falando e você entortar o bico, fechar a cara, mostrar uma cara de gente ruim, não, irmão, é ser discreto. Faz uma cara de discreto para o teu irmão aí. Eu falei discreto, mano, é para engolir ele, não. Discreto é mais ou menos assim. A pessoa fica com mais raiva ainda, né? Eu estou te falando, você não está prestando atenção no que eu estou te falando? Já aconteceu isso com você? Ainda bem que minha esposa não está aqui, mas eu tenho que pregar à noite, né? Minha esposa fica doida comigo. Porque ela fala um negócio e eu faço de conta que não estou ouvindo. Você não está ouvindo o que eu estou falando, não? Irmão, eu até estou, mas eu prefiro não estar. Por quê? Eu tenho que ser discreto, irmão. Se eu deixar aquele negócio entrar dentro de mim, aquilo vai abrir uma ferida, eu vou ficar nervoso. E eu tenho que ser longânimo. Então, irmão, graças a Deus eu sou abençoadíssimo. Deus só me deu um ouvido. Eu só escuto o que eu quero. O que eu não quero, pode falar à vontade. Não escuto. Tenho essa facilidade. Ainda viro o ouvido surdo para o lado da pessoa. Quando você veio assim, que eu não quero ouvir. Quando você veio assim, ó, é porque eu quero ouvir. Quando eu falo assim, lá no encontro, por exemplo, todo mundo me abraça. Quando a pessoa me abraça, automaticamente, vem cá, Daniel, desabraça, a Milene vem me abraçar. Ó, todo mundo abraça assim, ó, eu sou surdo desse ouvido. Pode contar todos os teus pecados. Tem problema algum. Eu já contei para vocês, né? A Milene, não a esposa do Daniel, de irmão Geraldo, ela no encontro dela, rapaz, ela veio, só deu para me abraçar, só eu, mas lavou minha camisa, tanta lágrima. E agora, há pouco tempo, ela estava em casa tomando um café com a gente, ela falou, nossa, pastor, o senhor é o único que sabe a minha vida, a minha história, tudo de errado que eu fiz. Eu falei, eu? Nossa, pastor, esqueceu um dia do encontro, te abracei lá, fiquei 2 horas no teu ombro chorando. Falei, da camisa molhada eu lembro. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você me abraçou e começou a falar do lado do meu ouvido surdo, então... Pastor, mas você não ouviu nada? Eu falei, precisava ouvir? Eu estou em paz. Irmão, se tem uma coisa boa no encontro, é você se conversar comigo. Até aqui na igreja. Tem uns irmãos que vêm conversar comigo e esquecem que eu sou surdo. Ele fica 2 metros conversando comigo. Irmão, aí você vê que eu dou uma risadinha e falo, amém, irmão. Eu estou revelando, né? Agora ficou complicado. Mas tudo bem. Mas o longânimo, irmão, ele dá esse tempo. Se você só vai se tornar uma pessoa longânimo e bondoso quando você for discreto naqueles momentos que você é afrontado, desonrado, insultado, ofendido. É o momento que você tem que ser longânimo.
Você tem que manter o seu controle. Terceiro e último ponto, irmão. Aprendemos a perdoar quando nós entendemos que o perdão opera a justiça de Deus. Diga comigo, o perdão opera a justiça de Deus. Irmãos, veja o que Tiago diz. Tiago 1:20. Abra a sua Bíblia. 1:20. Vou dar uma olhadinha no PowerPoint. Olha o que o Tiago diz aqui para nós. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Diga comigo, a ira do homem não produz justiça de Deus. Resumindo, vamos traduzir na linguagem do baiano. Diga, meu irmão, você ficar estressado, só vai dar problema de saúde para você. Deus não vai agir nada. O motivo de você ficar nervosinho, irmão, o motivo de você querer chutar as cadeiras, o motivo de você querer chutar a porta, ei, irmão, não vai mudar nada. Porque a tua ira não muda nada para Deus, não produz. Deus não vai agir com justiça porque você está nervoso. Deus não vai agir com justiça porque você está irado. Besteira sua. Ei, o perdão, ele opera sim a justiça. A ira deixa Deus de braço cruzado. Não foi isso que ele te ensinou, meu irmão. É por isso que você está sofrendo. É por isso que você não muda. E não vai mudar. Se não cicatrizar, não muda. E nem Deus, porque Deus está de braço cruzado, irmão. Pastor, mas eu já sou crente. E daí? Pastor, mas eu sou líder. E daí? Eu sou discipulador. E daí? A ira do homem não produz justiça de Deus. Você quer ver a justiça de Deus? Faça essa ferida virar uma pérola. Você vai ver Deus agir por você. Eu não tenho que ficar provando nada para ninguém, irmão. Eu não tenho que ficar batendo boca com ninguém. Eu não tenho que ficar fazendo bico para ninguém. Eu não tenho que ficar me justificando nada para ninguém. Por quê? Porque essa ira não produz justiça de Deus. Agora tem uma coisa. O perdão produz justiça de Deus. Alguém disse outro dia para mim, pastor Zé Carlos, mas o senhor tem coragem ainda de conversar com esse camarada? Eu falei, não só tenho como ajudo. Por quê? Porque, irmão, o que vai adiantar eu ter raiva de uma pessoa que um dia me detonou? O que vai adiantar eu ficar com ira no meu coração de uma pessoa que um dia saiu falando mal de mim? Nada. Perdoa, pode ver, vocês caminham comigo. Eu não tenho mágoa de ninguém. E não carrego ferido de ninguém. Por quê, irmão? Porque a ira, ela não produz justiça. Agora, sabe quando é que Deus vai me honrar? Quando eu aprender a perdoar. É por isso que a tua vida não vai. Parece aquela música do Michael Jackson. Não vai. Não tem como. Porque esse negócio de você ficar nervosinho, raivadinho, estressadinho. Deus cruza os braços. Você deixa Deus de braço cruzado. Agora, quando você ferido, machucado, insultado, você libera o perdão. A Bíblia não diz, mas eu creio, que o Senhor Jesus se coloca de pé. E Ele olha para a terra, e como eu ministrei ontem, palavra gloriosa, né, Daniel? Tem algum jovem que estava ontem aqui à noite? Foi boa? Palavra gloriosa. Aí Deus olha para você, como nós ministramos ontem. E Deus diz, agora, os céus, os anjos do céu e os demônios que estão nas regiões celestiais estão aprendendo, estão sendo ministrados através de você. Eu ministro um dia essa palavra aqui. Então, irmãos, na verdade, é quando nós perdoamos que Deus descruza os braços e começa a agir em nossas vidas. Nunca queira fazer justiça com as próprias mãos. Nunca queira, ter argumento suficiente para debater com alguém. Não. O perdão opera a justiça de Deus. A justiça, só para você entender, num sentido amplo, é o estado daquele que é como deve ser. Então, justiça de Deus, irmão, é fazer... O que Deus vai fazer? Deus vai fazer que aquilo se torne como tem que ser.
Todo mundo está extorcendo, pastor. Todo mundo está falando. Todo mundo está criticando. Todo mundo está deixando, sabe? Tá metendo o pau em mim. Fique tranquilo. Deus é justo. O perdão opera a justiça de Deus. Justiça de Deus é fazer a coisa como ela tem que ser. Todo mundo inverteu. Você de vítima se tornou o acusado. Fique em paz, porque Deus vai fazer a coisa ir para o lugar certo. Você vai ser a vítima e quem hoje está sendo a vítima vai se tornar o acusador. Porque essa é a justiça de Deus. Isso é justiça. Você prega tanta justiça de Deus e não crê que Deus pode inverter esse quadro. E fica carregando mágoa. Irmão, você quer perder tempo? Diga para o teu irmão, você quer perder tempo? Fala mal do pastor Zé Carlos. Irmão, eu não estou nem aí. Porque a justiça de Deus é que vai mostrar. Eu nunca me esqueço. Minha nora não está aqui, mas à noite eu falo. Quando eu saí da comunidade, o pai da pastora Kelly fez uma reunião e todo mundo me detonou. Quer dizer, ele me expulsou praticamente da igreja. Aí disseram, Luana é desse tempo. Tá velhinha, filha. Desculpa aí, irmão. Acabou de casar. Então... Aí, irmão, tinha um bocado de gente. Eu nem sei quantos tinha. Tinha muita gente. Uns que não tinha nada a ver também com a visão na época. Aí quando... Ele falou, não, o senhor não vai falar nada. Você não vai falar nada. Quem vai falar aqui, o senhor vai falar por último. Aí todo mundo... Pá, 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 pá. Eu tive um, sim. Carlos... Edson, meus filhos ficaram neutros, eu era o último. E teve uns irmãos que me detonaram, nem me conhecem direito. Aí quando chegou a minha vez, ele disse, agora você fala. José e Ivone estava. Pergunto para eles. Eu disse assim, pastor, eu não tenho nada para falar. O tempo vai mostrar quem eu sou. Foi isso que eu falei, José. Sabe o que aconteceu? As pessoas que falaram ficaram tão revoltados que eles pensavam que eu ia explodir, que o negócio estava um calor assim. Eles ficaram, teve uma mesmo, começou a chorar. Porque ela falou tão mal de mim, esperando que no meu momento eu ia detonar todo mundo. Eu só disse isso. O tempo vai mostrar quem eu sou. Não preciso mostrar nada para ninguém e não quero falar nada. Só quero agradecer a vocês por todo o tempo que eu vivi aqui com vocês. E fui embora. E olha hoje a IBR. Quem é a IBR? Não preciso mostrar nada para ninguém. E por muito tempo fiquei mal visto. Por muito tempo falaram mal de mim. E eu sempre falava, né, Lu? Lu, Josué, Ivone. Quem mais fez parte daquela reuniãozinha nossa lá na sala? Kelinha, David. Irmão, chegou um dia que esse povo estava tão mal, né, José? Tão mal. Olha só o que é o perdão, irmão. Se essa igreja rompeu, porque eu posso pregar essa palavra. Esse povo estava tão mal, tão machucado, tão judiado. As pessoas novas não sabem dessa história, mas é bom você saber. Nós estávamos tão machucados, né, José? Faziam chacota. Tinha uma rádiozinha pirata, mas metia o pau na minha esposa. Dizia que eu era o homem controlado por uma mulher. Onde já se viu esses homens de Deus, que diz ser de Deus e a mulher que manda. E aí, irmãos, nós estávamos tão machucados. Eu olhei para esse grupo meu, que o pastor Almir falou assim, olha, vocês vão ficar 3 meses sem abrir igreja nenhuma, para não dividir a igreja. Depois de 3 meses, o pastor Almir falou para mim, você abre, você começa as células. Mas esse povo estava tão machucado, que chegou um dia, eu falei, irmãos, vem cá. Foi assim, José? Reuni todo mundo na sala da minha casa. E falei assim, agora, nós vamos orar. Nós vamos orar. E nós vamos jejuar 21 dias. Mas antes, nós vamos vomitar. Nós vamos pedir um ato simbólico. Nós vamos pedir para Deus enviar um anjo com um saco bem grande. E nós vamos vomitar tudo aquilo que está nos machucando. Porque nós nunca podemos edificar uma igreja machucado, ferido, guardando mágoa. Eu não quero que nenhum de vocês carregue mágoa de ninguém que ficou para trás.
Vamos começar a vomitar, vamos orar. E pedimos, Deus, manda um anjo agora, com um saco enorme, que nós vamos vomitar todo o sentimento, todas as nossas emoções, toda a raiva, toda a ira. Aí comecei, fala Josué, e dá fala Ivone, fala Kelinha, e foi, irmão. E tinha uns que falavam, eu dá vontade de matar, eu vomita, e foi vomitando, irmão, foi vomitando, um por um, não foi, José? Um por um. Quando eu falei, não tem mais nada estragado dentro de vocês, eles disseram não. Falei, agora vamos orar para o anjo amarrar a boca desse saco e mandar esse negócio para os quintos infernos, para nunca mais tomar conta do nosso coração. Nós oramos, irmãos, e jejuamos 21 dias para ver cura e nós não ter mágoa. Hoje, olha o que é a IBR, aplauda o Senhor Jesus. Viu? Hoje eu sento com o pastor Antônio, olho nos olhos dele, ele não consegue olhar direitinho no meu não, mas eu olho, sabe por quê, irmão? Porque eu, na verdade, entendo que a justiça de Deus é a que prevalece. Não adianta eu ficar batendo boca. Eu não tenho que justificar nada, provar nada. Você nunca vai ver eu tentando provar alguma coisa para alguém. Nunca. Por quê, irmão? Porque justiça é a condição aceitável para Deus. A justiça é a condição aceitável para Deus. É a doutrina que trata, irmão, do modo pelo qual o homem alcança a aprovação de Deus. Então, irmãos, se eu começar a querer brigar, fazer a coisa valer, eu não tenho a aprovação de Deus. Deus não vai fazer justiça. Então, irmãos, sabe, no sentido restrito, a justiça ou a virtude dá a cada um aquilo que é devido. Diga para o teu irmão que é teu. Ninguém tira. Deus é justo, irmão. É, pastor, mas até agora eu não tenho, porque não é teu. É, mas eu estou pedindo a Deus, mas se contente, ainda não é teu. No dia que for teu, se for para ser teu, vai ser. Pode ficar tranquilo. Porque justiça é isso, irmão. Justiça é isso. Justiça é essa virtude que dá a cada um o que lhe é devido. Observe a ostra. Observe a ostra. A ostra, o que acontece com ela, irmão? Ela está ali sossegadinha. Vem uma substância pequena, um grãozinho de areia, e consegue entrar dentro daquela concha. Aquela ostra ali na Nacar, ela é... Aquele grãozinho se aloja ali. E agora, ela precisa lutar para que essa ferida não mate ela. E ela começa a lutar com todas as suas forças. Fazendo o que com aquele grãozinho? Criticando? Não tenho sorte. Por que eu deixei esse grão entrar? Não. Ela começa a lutar. E começa a envolver aquele grão com as camadas. Aquela célula começa a brigar, sabe? Com a reação para proteger aquele corpo, para defender aquele corpo. E aquilo que seria uma grande ferida, que poderia trazer a morte, se torna uma peça tão bonita e tão valiosa que é a pérola. Agora eu te digo algo, irmão. O mesmo acontece conosco. Diga para o teu irmão. Se você já se sentiu ferido por palavras rudes de alguém, já foi acusado de ter dito algo que você não disse, suas ideias foram rejeitadas e mal interpretadas por alguém, se você já sofreu o duro golpe do preconceito, se você já recebeu o troco da indiferença, meu querido, então diga para o teu irmão, produza uma pérola. Diga para ele, cubra essas mágoas com várias camadas de amor. Mas infelizmente, irmãos, são poucas as pessoas que se interessam por esse tipo de movimento. Tem gente que está ouvindo essa palavra, está pensando que vai fazer algum efeito? Não, vai não. Do jeitinho que ela ouviu. Ela vai dizer, não estou nem aí, eu nasci assim e vou morrer assim. Gabriela para você. Eu tenho dó de você. Eu tenho dó. Porque são poucas as pessoas que querem passar por esse processo.
Tem algumas pessoas que falam assim, irmão, tem que passar outra vez pelo encontro. Irmão, deixa de besteira, encontro é um só. Tudo que você passar depois, não é mais encontro. Você já sabe tudo. O que você precisa é de uma manhã como essa que você está aqui. Agora a pergunta é, você quer? Então, irmãos, tem pessoas que não querem passar por esse processo, não. E não vão mudar, não. Mesmo depois dessa palavra hoje, não vai mudar, não. Sabe por quê, irmão? Porque não tem esse entendimento. É capaz de sair mais nervoso ainda. Mas pastor, hoje vai te falar. Melhor ter pregado a palavra que ele ministrou para os meninos. Está vendo, Daniel, que eu não podia ministrar a palavra? Totalmente oposta. Mas porque Deus sabe como é que seu coração está. Se não tivesse gente nessa situação que eu estou falando aqui hoje, eu não estava ministrando não, irmão. Deus não joga a palavra fora não. Você quer ver eu me tornar aqui um revelador? No mínimo aqui, no mínimo. Se eu pedir para levantar a mão, pelo menos 3 eu digo aqui. Em nome de Jesus, Deus me revela que tem 3 pessoas que estão com a mágoa tão profunda no seu coração, que tem roubado a sua paz e a sua alegria. Não precisa levantar a mão não, mas tem. Aí você fala, nossa pastor, como o senhor é usado. Não, irmão, é a palavra. A palavra nunca volta vazia. Se eu preguei é porque você está precisando, deixa de besteira. Agora a questão é, você quer ser curado? Você quer transformar essa ferida numa pérola? Por quê, irmãos? Porque poucas pessoas se interessam por esse tipo de processo. A maioria aprende a cultivar ressentimento. Isso, irmão, não. E vai na casa do outro. E você viu fulano, mas não sei o quê. E pega o telefone. Vai você viu. E desliga o telefone, liga para outro. Mas fulano, não sei o quê. E acaba aquela conversa, liga para outro. Mas daqui a um pouco, meu Deus do céu. Não só a célula, mas a IBR inteira. Aí depois vai no Face. Estou magoado. Estou triste. Mas o Senhor é por mim. Oh, besteira grande, não faça essa besteira. Você precisa ter entendimento, irmão. Você precisa ter entendimento. Isso só mostra que você precisa ser sarado. Você tem que entender o poder do perdão. Nós só atrasamos o que Deus tem para fazer em nossas vidas. E a sua alegria, a sua felicidade. Mas não, tem pessoas que querem cultivar. Parece que o negócio traz vida. Tá que nem o filme do Rock Balboa que eu estava vendo ontem. Já assistiu esse último filme dele? Pô, eu acho um absurdo, eu gosto dele. Mas ele está apanhando e fala, vem, pá, pá, vem, pá, pá. Ô, irmão, isso é besteira, rapaz. Não sou masoquista para ficar apanhando. Presta atenção no que você está fazendo. Presta atenção, por quê? Porque você fica cultivando ressentimento, cultivando mágoa, deixando uma ferida aberta, sentindo dor, machucando você. Você fica alimentando com vários tipos de sentimento. Tem gente que fala assim, eu vou guardar isso aqui para mim nunca me esquecer. Ô, besteira grande. A gente só guarda as coisas boas, o que não presta. Amém, irmãos? Então para de alimentar esses tipos de sentimentos pequenos, sabe? Que nunca vai permitir que essa ferida cicatrize. Esquece. Deus é a tua justiça. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte, irmão. Na prática, o que vemos são muitas ostras vazias. Ou seja, não porque elas não têm sido feridas, mas porque não souberam perdoar, compreender essa dor e transformar essa dor em amor. Um sorriso, irmão, um olhar, presta atenção, um gesto, na maioria das vezes, vale mais do que 1000 palavras. Está disposto a fazer isso nessa manhã? Se coloque sob os pés.